Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, que Deus te abençoe aonde você estiver. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Gálatas. Nós paramos e vamos estar gravando hoje o capítulo de número 3, do versículo 10 ao versículo 12. Tentarei gravar esses versos em um vídeo só, porque cada verso ele tem um pano de fundo que, para nós sanarmos algumas dúvidas, é preciso nós nos aprofundarmos nele, ok? Então, às vezes é necessário em 4 versos, na verdade aqui são 3, nós gastarmos uma maior quantidade de tempo explicando para os irmãos. Vamos hoje estudar esse versículo que é bastante mal entendido, tá? As nossas traduções também, muitas das vezes, não ajudam. E às vezes nós fazemos a leitura do texto baseado no que nós ouvimos, muitas das vezes de ensino, do nosso culto, em nossas igrejas. E às vezes nós mesmo não analisamos o texto, porque o texto ele é para ser interpretado. E as escrituras sagradas, elas não se contradizem, elas se encaixam. Então, se muitas das vezes eu der uma interpretação onde vai contradizer outros textos das escrituras, ele não se firma. Como disse uma frase o apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Hoje nós vamos ler esse versículo 10 do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e eu tenho certeza que os irmãos serão abençoados com essa leitura. É importante os irmãos entenderem que o apóstolo Paulo, quando faz uso de muitas palavras dele, ele usa como base o que? O Tanar. Tá? O que é Tanar? Tanar é aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Essa era a Bíblia, digamos assim, a modo grosso, que o Senhor Jesus lia. Até a morte do Senhor Jesus não existia o Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo ele vai utilizar todo o Antigo Testamento para dar base, tá? E para aqueles que acreditam muitas das vezes que o Antigo Testamento é passado, nós não vemos isso na realidade na fala dos apóstolos. Então nós precisamos fazer uma leitura bem apropriada, tá? Para não errarmos na interpretação. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, que maneje bem a palavra da verdade. Vamos à leitura. No vídeo anterior, nós tratamos, irmãos, sobre a questão de que o apóstolo Paulo pegou a figura de Abraão e disse que os galeses eram filhos de Abraão pela fé, que eles são também filhos de Abraão, tá? E que eles são benditos com o crente Abraão. Foi a expressão que termina o versículo de número 9 da carta aos Gálatas, quando ele diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Agora veja essa palavra. Lá em Gênesis, quando o Senhor anuncia o Evangelho a Abraão, porque é isso que ele fala aqui nos versos acima, ele diz: em ti serão benditos todas as famílias da terra, isso é, serão abençoados todas as famílias da terra, a partir de Abraão, porque de Abraão é a nação, é formada a nação israelita, e da nação israelita vem aí o Mashiach, que é o Salvador da humanidade. Agora veja, para os irmãos entenderem, o contrário de bendito é maldito, correto? E onde nós vemos bastante essa expressão? Na Torá. O que é Torá? Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Então, onde aparece bastante essa expressão de maldição, maldito,
até que o apóstolo Paulo usa aqui no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 9, quando ele diz assim, ó, se alguém anuncia um outro evangelho, seja maldito, né? Ele não está espraguejando, como eu já expliquei em outro vídeo, pelo contrário, ele está dizendo que o anúncio de outro evangelho seria o anúncio de um evangelho não à luz de Deus. E por assim dizer, ele estava dizendo que o descumprimento da palavra de Deus gera o quê? Maldição. Porque no livro de Deuteronômio, que nós vamos fazer leitura hoje, os irmãos vão ver, né, que a maldição, né, ela atinge ou vem sobre aqueles que não obedecem os mandamentos. É assim que está escrito. E nós lemos muitas das vezes isso na nossa igreja. Ok? Então, vamos à leitura então aí desse versículo que é bastante mal entendido, tá? Aqui de Gálatas 3:10. Paulo diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todo... Maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Agora veja, vamos tentar então entender esse verso parte por parte. Paulo diz: todos aqueles, pois, que estão, ou melhor, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Eu já fiz um vídeo mostrando para os irmãos que a palavra lei, tá, é preciso, quando nós vemos ela, aliás, em um texto, identificar a conotação sobre o que Paulo está falando. Eu já expliquei nesse vídeo que eu gravei, falando sobre as obras da lei. Essa expressão na carta aos Gálatas, obras da lei, né, Maaseh Torah, não é, por assim dizer, as obras da lei de Deus. Essa expressão Maaseh Torah, ou obra da lei que aparece aqui, na realidade é legalismo. Por quê? O que é a obra da lei? Está escrito lá: não matarás. Isto é uma obra da lei. Se você não matar, você está fazendo a obra da lei. Está escrito lá: ame o teu próximo. Quando você ama o teu próximo, você está praticando a obra da lei. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, isto é, do legalismo, tá? Ele está falando aqui de uma interpretação errada da lei verdadeira. E essa interpretação errada da lei verdadeira, quem estava seguindo era aquele grupo que se apresentou lá aos galeses levando um outro ensino. Então, quando ele diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, ele está dizendo o quê? Que aquele grupo que estava trazendo um outro evangelho, que estava trazendo um outro ensino, estavam debaixo de maldição. E por que eles estavam debaixo de maldição? Pelo fato de eles não estarem falando a mesma linguagem de Deus. Eles estavam interpretando os textos bíblicos, por assim dizer, a Torá verdadeira de Deus, de maneira errada. Por quê? Veja aí: todos aqueles, pois, que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito. De onde Paulo vai afirmar isso? Que aquele grupo estão debaixo de maldição? Tirando da própria Torá. Abra sua Bíblia aí, vou te mostrar o texto que o apóstolo Paulo tira esse texto. Deuteronômio 27, 26. É daqui que Paulo está usando o seu argumento, mostrando que aquele grupo que tinha um ensino diferente estavam debaixo de maldição.
Ele diz lá, versículo 26 de Deuteronômio 27. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então o que é que Paulo está dizendo? Que todos aqueles que são das obras da lei, isto é, que não andam conforme o querer de Deus, e crer, ter fé em Deus da maneira correta, acreditando que Ele que te salva, é uma obra correta da lei verdadeira. Porque essa é a fé que andou Abraão. Pelo contrário aqui, todos, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Olha o que eu vou dizer para você agora. O apóstolo Paulo aqui não está tratando se você guarda os mandamentos todos ou não. Ele não está tratando aqui se você guarda a lei toda ou não. Porque a interpretação errada desse texto vem quando nós chegamos nessa parte que diz assim, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Então muitos de nós pensam que Paulo está dizendo, olha, como a gente não consegue mesmo praticar todas as coisas, aqui o que ele está dizendo? Se a gente seguir a lei, estamos debaixo de maldição. Não, não é isso que ele está falando. Aqui ele está direcionando essas palavras diretamente àquele grupo que estava praticando a lei errada. Ou seja, uma interpretação errada. Então por isso que ele diz que eles estão debaixo de maldição. Pelo contrário, Paulo e os apóstolos não estavam debaixo de maldição. Porque a lei atesta que o Filho haveria de vir e que é Deus que salva. O que é que o grupo dizia? Que na realidade fazendo isso ou aquilo é que seriam salvos. Então essa interpretação errada é que é considerada aqui como sendo um pecado aos olhos de Paulo, logo eles estavam transgredindo a lei. E ele prossegue, dizendo assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Observe, mais uma vez, essa palavra lei aqui não é a lei santa de Deus, os mandamentos de Deus. Aqui é o legalismo. Em outras palavras, de sorte que pelo legalismo, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então a fé, a crença em Deus, a dependência de Deus, que é o que Abraão teve, mas não significa que Abraão não obedeceu os mandamentos de Deus. A Bíblia atesta que Abraão obedeceu e obedecia os mandamentos de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos andar na pisada do crente Abraão, pela fé, em obediência aos seus mandamentos. Aquele grupo dizia o contrário, que eles deveriam fazer isso, os galeses, senão eles não seriam salvos. Então veja, vamos dar continuidade aqui, o celular fechou. Paulo está aqui na realidade dizendo que aquele grupo é que estavam debaixo de maldição. E ele prossegue dizendo assim, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Olha só, como assim a lei não é da fé? A lei, ela é do Espírito, ou seja, ela é de Deus, porque Deus é Espírito. A lei é santa, justa e boa. Então o que Paulo está dizendo aqui que não é da fé? O legalismo. Ele não está falando aqui da lei de Deus, mas do legalismo. E por assim dizer, Paulo vai usar a expressão que esse grupo tinha em mente. Porque esse grupo interpretava um texto da Torá como entendendo que se eles fizessem isso e aquilo, é que eles seriam salvos. E o texto das Escrituras, da lei, da Torá verdadeira, não diz isso.
Vamos ler esse texto que o apóstolo Paulo está pegando como base, que aquele grupo também pegava? Vamos lá. Abra a tua Bíblia aí em Levítico, capítulo 18, versículo de número 5. Eu vou ler para que o vídeo não fique longo, tá? Depois vocês acham aí na sua Bíblia. Vamos lá. Antes de eu fazer a leitura, eu quero perguntar para os irmãos, né? A lei verdadeira de Deus, ela foi dada para salvar? Pensou? A resposta é não. A lei verdadeira de Deus, ela não foi dada para salvar. Existem os motivos pelo qual essa lei é importante, mas ela não foi dada para salvar. Agora vamos à leitura do texto que Paulo está se referindo aí, né? Parafraseando aqui nesse texto. Vamos então à leitura do texto que o apóstolo Paulo está se referindo, tá? Que os legalistas ali estavam trazendo. O vídeo deu uma parada aqui, mas nós vamos emendar um vídeo com o outro aqui, tá? Vamos então à leitura do texto. Deixa eu abrir aqui o celular que acabou fechando. Abra sua Bíblia aí em Levítico, né? Conhecido em hebraico como sendo Vaikra, né? Levítico, capítulo de número 18, que Paulo também usa aqui, né? Ele não só usou Deuteronômio, né? Que a gente conseguimos ler Deuteronômio 27 e 26, mas Paulo vai usar aí nessa parte final, né, quando ele diz: mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Entenda, Paulo está dizendo que aquele grupo tinha um entendimento, tá, que fazendo isso ou aquilo, ou seja, em um legalismo, né, sem verdadeiramente confiar em Deus, é que eles alcançavam a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o apóstolo Paulo vai pegar o texto que possivelmente eles usam, né, para justificar, e acreditem, tá, ainda é usado esse texto nos dias atuais. Mas a Bíblia, né, um verso, tá, em um verso não está contido toda a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia se interpreta em um todo, tá? E ela não se contradiz. Eu não posso pegar um verso isolado, tá, e dizer que esse verso diz isso, visto que todas as outras partes da Bíblia não falam isso. Então vamos ler aí, né, sem mais delonga, Levítico 18:5, que diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então é esse mesmo texto que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo de número 12, né, que os legalistas tinham em mente. Eles entendiam que esse verso, né, que esse texto aqui, onde Deus diz: portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis. Essa parte que diz assim: os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Essa parte, viverá por eles, muitos interpretavam como sendo: terão a vida eterna. Ou seja, assim é os mandamentos que salvam, e não Deus. O que de fato não é. O que o Senhor está falando, tá, nesse texto, é que observando os mandamentos, o homem terá qualidade de vida. Porque os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela nos dá qualidade de vida. Sabe? Ela faz com que nós vivamos uma vida melhor, uma vida saudável em várias áreas da nossa vida. Então esse grupo, né, que tinha esse legalismo, por isso que Paulo diz: ora, a lei não é da fé. Não é a lei, é o legalismo. Por quê? O legalismo diz: mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá, conforme esse grupo apregoava. Então, veja, esse versículo 10 e 11, se você achou que o apóstolo Paulo estava indo contra, tá, a guarda dos mandamentos, porque se você cair em um, todos os outros já pecou, não, ele não está falando isso. Ele está dizendo, pelo contrário, que esse grupo, tá, de irmãos que estava perturbando os galeses,
estavam tendo uma interpretação legalista do mandamento, por assim dizer, dos textos da Torá. Mas que Paulo e os apóstolos tinham um entendimento correto. Por isso ele disse, naquele texto que a gente já trabalhou lá no outro vídeo, eu pela lei, isto é, pela Torá verdadeira, o entendimento correto, morri para a lei, isto é, morri para o legalismo. Porque Paulo, durante o tempo da sua vida, ele também foi legalista, mas ele deixou. E então ele disse, eu pela verdadeira Torá, pela lei de Deus, santa, justa e boa, morri para o legalismo. Então, meus irmãos, deixa essa palavra, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Nos acompanhe. A gente tem muita coisa aqui a tratar nessa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Um abraço.